são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. 11h45, tivemos a gentileza aí da Sofia Stein, que passou para nós o tempo e a temperatura regional e lembrou lá de São Bento, né? Forte abraço aqui de São Bento, forte abraço aí para a Sofia Stein. Vamos agora ao tempo e a temperatura neste momento, aqui na tríplice fronteira dos bairros Centro, 25 de Julho, Xirame e, claro, aqui nos estúdios da Liberdade FM. Nos estúdios da Liberdade FM estão marcando aí os cravados 27 graus. Vou ligar o ar-condicionado que está começando a esquentar aqui dentro, né, Gilmar? E, claro, o clima templo diz que você está sentindo aí fora 26 graus. Temos um vento, é uma brisa, 8 km por hora. A umidade está em 100%. O sol, ele amanheceu hoje às 6 horas e 7 minutos. E, claro, ele vai se pôr pelas 18 horas e 54 minutos. Você veja que o sol, ele já vai retrocedendo. E com isso, com o sol retrocedendo, é claro, o nosso outono, ele vem se aproximando. Vamos lá então, falei para você do tempo, falei da temperatura. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Claro, você ligou o rádio agora, está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação desse que vos fala, Valmir Forteschi, e hoje na participação nos comentários de Gilmar dos Passos. Falei para você do tempo, falei da temperatura, vou falar para você do apoiador cultural exclusivo, vou falar para você do plano funeral e assistência familiar Layer, o apoio e segurança que toda a família merece no passamento de um ente querido. E lá ainda você encontra todos os benefícios do cartão do plano Layer, com vantagens e desconto, é claro, aqui no comércio local. Então basta você ligar agora no 3626-2568 ou, se você preferir, no 3626-2568. Plano Funeral e Assistência Familiar Layer, o apoio e segurança que toda a família merece. Vou falar para você do box up do Jorginho. Vamos aproveitar hoje de tarde, Gilmar. Você tira aqueles pica-pau que tem no teu bolso, né, que tá pegando. O Gilmar ele já tá criando teia de aranha. Na aranha ele vê uma aranha, viu uma baita aranha que se assustei, mano, né? Ele já tá criando teia de aranha naquele dinheiro do Gilmar ali e vá lavar aquele teu Fordinho, cara, lá, porque ele merece, né? Leve lá, ele até até deu um sorrisinho, Gilmar. Leve lá lavar que merece aquele teu carro, tá certo? Lá no box up do Jorginho. Claro, então você quer fazer, aproveite que o tempo tá bom. O telefone do Jorginho é o 99658-2838. Lembrando que ele pode ir lá buscar o seu veículo, né? 47 99658-2838 é o box up do Jorginho, aceita Pix e cartão. Vou aproveitar para você e falar também, claro, lá do AEJ Restaurante, ou melhor, o AJ Restaurante. Você tá por aqui e não sabe onde vai almoçar, né? Claro, meu amigo, tá saindo do serviço agora, vai lá na ASP, Estrada Rio Negro número 100, vai ter um almoço de qualidade, vai almoçar com qualidade. E claro, né? E depois vai voltar para o seu local de trabalho, ou quem sabe vai seguir a sua viagem, ou quem sabe vai aí para casa. Estrada Rio Negro número 100 não tem erro. E existe a opção de você encomendar uma marmita. Agora o AIJ está, Gilmar, o AIJ está entregando marmita à noite. Eu tô bem doido aqui para experimentar esse estrogonofe de frango, brasileirinho e o italiano. O que é esse italiano? Será que é uma marmita cheia de polenta, né? Vai que, né? Entende? Então, vamos lá, e tudo isso é R$17. Entra lá em contato, consulta o valor da marmita, né? O valor da entrega, desculpa, o valor da marmita da janta 17. Tem aquele tipo de gente, Gilmar, que ele economiza o almoço para fazer a janta, né? Então já economiza o almoço aí e depois já conversa com o Adilson no telefone 99641-1323. 99641-1323. 11 horas e 49 minutos. Bom lá, 11h49, dado aqui já os nossos recados, né? Quero falar para você também que temos o Câmbio Verde que acontece lá em Serra Alta, dia 1º de março, na Praça do Céu. E dia 15 de março, na Capela São Paulo Apóstolo. Dada essa informação, vamos diretamente aqui para conversar. Não, antes disso não posso falar, antes eu posso esquecer de dizer para você o seguinte, que temos aquela novidade, Gilmar, que vai ser inaugurado que na 25 de julho, o Parque dos Paladares. Isso, o Gilmar teve lá, viu, né? Pensa uma estrutura excelente e uma novidade legal aqui para São Bento. Se você quer, você está nos ouvindo, você está ouvindo, quer ter mais detalhes, entra em contato lá no arroba Parque dos Paladares, com K.
E claro, você já vai ter uma prévia de como que vai ser. A gente conversou lá com o Sandro, com a Gisele, um forte abraço, e eles vão informar a data certinha da inauguração e a gente vai te avisar aí. Mas enquanto isso, você vai lá no Instagram, @Parque dos Paladares, com K, e claro, já vai seguindo e vai tendo uma prévia. Lembrando que a pescaria da ASP, né, tá acontecendo hoje, sexta-feira, certo? E amanhã vai estar aberto a ASP lá das 8 às 12 horas para quem não conseguiu fazer a inscrição para pesca. Então você é servidor público, você quer fazer parte da pescaria da ASP, que já é tradição. Pescaria da ASP é foda. Pescaria da ASP, né, Fortes? Você vai lá amanhã das 8 às 12 horas, faz a sua inscrição. Lembrando que vai ter todo o completo serviço de bar e cozinha lá, almoço, churrasco e tudo aquele negócio lá. 12h50, agora sim vamos chamar o Gilmar e vamos começar a fazer os comentários, né, com relação à nossa Palavra Livre. Gilmar, ontem na Palavra Livre da Câmara de Vereadores, o que você sentiu lá, por aquilo lá? Foi as suas impressões? Né? Muito bem, Valmir. Na Palavra Livre de ontem, né, que a gente comenta aqui, além dos projetos que são discutidos anteriormente, praticamente todos os vereadores usaram a palavra livre. Só um vereador que não quis usar a palavra livre. Então tem muita coisa para a gente discutir hoje. Até não sei se vai dar tempo, mas vamos falar dos primeiros aí. E que se não der tempo a gente comenta no próximo dia o restante, né? Isso, na segunda-feira. Até o Gilmar, até pensei que os nossos vereadores ontem estavam assim mais moderados, estava uma vibe mais tranquila na Câmara, não sentiu? Sim, parece que quando tem duas sessões na mesma semana, uma eles ficam nervosos e outras eles já estão mais calmos, né? Ou é falta de assunto mesmo. Bem, isso aí mesmo. O primeiro vereador a falar foi o Darlan. Então o Darlan falou ali sobre a proteção animal, ele comentou alguma coisa sobre o aumento das pessoas que precisam usar os CAPs e estão com dificuldade por falta de profissionais. Lamentou aí que essas pessoas que usam, um ponto que eu destaquei aqui, João, ele lamentou que as pessoas que frequentam o CAPS, e se justificou dizendo que ele não é um profissional da área, né, mas ele sugeriu que talvez as pessoas deveriam fazer alguma atividade, né, para ajudar ali naquelas questões que eles estão lá. Destacou também que alguns profissionais públicos estão deixando a desejar da produtividade do atendimento. Gilmar. Exatamente, esse foi um dos pontos que eu destaquei aqui para comentar, né? O Darlan aí falou que andou nos últimos dias aí acompanhando algumas fichas de atendimento de alguns profissionais dessa área. E segundo ele, a média de atendimento, lógico que não são todos, como ele falou, a gente não pode generalizar, mas segundo o levantamento dele, daria em média 2,3 pessoas atendidas por dia, dessas fichas que ele verificou. Então é muito pouco. É muito pouco, né? Ele também citou que a média para atendimento aceitável que um profissional precisa ter ali de tempo seria no mínimo de 50 minutos a 1 hora. Então, se o médico atende das 8 ao meio-dia, como é que ele vai atender só 2 pessoas? Né? Se ele ocupa 1 hora para cada pessoa, no máximo. No né? máximo. Né? Então, não está fechando a conta aqui. Ele pediu para que seja tomado providências, né, que seja verificada essa situação, porque não é possível, né, um profissional que está ganhando dinheiro público, está ali para atender e não atende 2. Às vezes ele, segundo o que um outro vereador citou nessa mesma sessão, uma pessoa por dia. O que está acontecendo? E olha que o Darlan é vereador de situação, né? E faz uma crítica pontual nesse momento. Vamos lá, então, aí falou, claro, depois que o Darlan fez as suas colocações, preciso ligar o microfone, que depois que o Darlan fez as colocações, fez essas críticas pontuais, só para quem está em casa, né, e nos escutando aqui, aí o que aconteceu, quem falou e quem foi à tribuna foi o vereador Sabino. O vereador Sabino, ele pediu aí ensaiamento no posto da Bela Aliança, e também destacou aí que já tinha sido levantado pelo Darlan essa questão do serviço de odontologia do município, que está faltando, né? Então você está com essa dificuldade na questão da odontologia, e falou sobre as empresas, agora um ponto que ele falou aqui, ó, foi sobre as empresas terceirizadas, né? Que estão trazendo dor de cabeça aí para a atual administração, e já vamos comentar o fato. Gilmar.
Exatamente. O Sabino ele falou sobre vários assuntos ali, mas a gente destacou justamente esse problema aí que a prefeitura e, logicamente, a população está tendo referente às empresas terceirizadas no setor público. Ou seja, existem ali algumas empresas de limpeza da área da saúde, né? Vamos Sim, isso mesmo. que a empresa contratada não está pagando o salário dos funcionários. Então, o questionamento está sendo feito em relação a isso. Mas o nosso questionamento aqui, analisando ontem, até juntamente com o Valmir, é que se vende, ou se vendeu, ou vende-se, que tem que privatizar tudo, tem que terceirizar tudo. E quando acontecem problemas, o que se faz? Como cobrar dessas empresas? Né? Os funcionários, que diga-se de passagem, conforme o Sabino mesmo comentou, os funcionários, mesmo com o salário atrasado, estão fazendo o seu serviço com eficiência. Ninguém aqui está criticando o funcionário. Sim. A gente está criticando a empresa terceirizada que não está pagando os funcionários. Então, a pergunta que fica é para o setor público que terceirizou e que briga por tudo terceirizar, tudo privatizar, que vai melhorar. E não é o que acontece. O exemplo está aí. Você veja, Gilmar, para nós a se aprofundar um pouco mais, então, para o nosso ouvinte que está nos ouvindo, o que acontece? A nível nacional, as pessoas ouvem muito essa questão do Estado mínimo. E isso é o Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? Não é mais o Estado que cuida. Um ponto que eu preciso destacar aqui, Gilmar, é o seguinte: o Sabino, na discussão dele, ele cobrou, e foi enfático em cobrar do que a prefeitura tem que dar jeito. A prefeitura não tem que dar jeito. Eu vou fazer aqui o papel do diabo, da defesa, do advogado do diabo, como se fala, né? Por quê? Porque o advogado, a gente precisa fazer essa defesa do poder público, independente de quem está lá agora, da instituição. A prefeitura terceirizou. Ela cobra as guias, que já foi falado ontem aqui pelo Josias, e ontem foi reforçado pela líder do governo, Terezinha, lá. Ela cobra que a empresa esteja com as guias em dia, para que ela possa pagar a empresa, para que a empresa possa pagar os terceirizados. E isso no modelo de Estado mínimo. As pessoas têm que entender isso, é Estado mínimo. Joga para os outros lá, você contrata e a pessoa faz serviço e você paga uma terceirizada que vai pagar as pessoas. Só explicando aqui para o ouvinte, Estado mínimo, o que é? É uma ala da política que prega que o Estado, o poder público tem que ser enxuto. Prefeitura. Tudo que você puder, você tem que terceirizar ou privatizar. Isso mesmo. Só que agora está aí o exemplo que uma terceirização que está dando problema. Não sei como estava antes, mas foi aprovado um projeto na Câmara de Vereadores para que fosse eliminado essas funções de cargo de limpeza para terceirizar. Sim. E aí, Gilmar, o que mais me preocupa, 1258, é o seguinte, que os nossos vereadores, né, eles fazem o papel de sindicalista. Pode ver, aí eles têm que ir para a Câmara, para a tribuna, para cobrar resultado da prefeitura, para cobrar de uma terceirizada, que não é o papel do vereador, não é o papel do poder público. Exatamente. Isso é o papel do sindicato da categoria. Esse era o próximo comentário que eu ia fazer, Valmir. Eles estão fazendo o papel de sindicato, cobrando para que a empresa terceirizada pague os salários. Agora eu pergunto, e quando a gente diz, algumas pessoas lutam por ter um sindicato. Tem pessoas que dizem que não precisam do sindicato. Esse é o papel do sindicato. Essas pessoas que não receberam salário deveriam ter um sindicato, serem filiadas, e esse sindicato cobrar dessa empresa. Não o prefeito, não a prefeitura, não a Câmara de Vereadores. Está totalmente errado os papéis. Então, muito cuidado quando as pessoas falam que não precisa sindicato. Daí não precisa sindicato, aí vira essa bola de neve de problemas que acaba lá na Câmara de Vereadores, os vereadores tendo que se preocupar com um assunto que não corresponde à sua função. Essa é a função desse sindicato, cobrar salário, cobrar melhores condições de trabalho para o trabalhador, seja terceirizado ou não. O vereador em si ele pode discutir a questão do aumento salarial do servidor público concursado. Essa é a função do vereador. Ou, de repente, então, como essas pessoas têm esse direito, né, eles estão essa reivindicação, o prefeito e o secretário estão lá, estão fazendo esse papel de sindicalista, né, porque assim, os caras querem viver no capitalismo, mas querem ter todos os benefícios do socialismo. Né? Então, vão fazer o seguinte, então eles vão ter que começar também a interferir nas outras empresas de São Bento do Sul. Não seria mais justo?
E as outras pessoas que precisam de ajuda também. Sim, sim, não é só a empresa de limpeza da saúde que tem problemas de pagamento de salário em São Bento do Sul, eu tenho certeza disso. De São Bento e região, né? Mas a gente está falando aqui de São Bento. Aposto que tem muitas empresas aí com dificuldades que não estão cumprindo com suas obrigações trabalhistas. E daí? O vereador vai cobrar? Claro que não, não é a função dele. Para isso que tem que ter sindicato no poder público e sindicato no setor privado também. E aí a questão das terceirizadas está bem claro, eles são privados. Quem tem que resolver isso é uma questão sindical. A prefeitura fez corretamente, não entregou as guias, não paga. É simples assim. É a lei. É a lei. Tem que cumprir a lei. Cumprir a lei e acabou. Mas infelizmente a corda sempre arrebenta onde, Valmir? Do lado mais fraco. Nas pessoas que precisam lá do salário, como diz o Sabino, para pagar água, luz, comprar alimento. É isso que a gente tem que ver e se unir e resolver. Sim, mas aí o que acontece é o seguinte, precisa ser resolvido, Gilmar, mas as pessoas também precisam ser ajudadas. Elas precisam querer ser ajudadas. É a mesma coisa uma pessoa que tem problema com droga, pessoa que tem problema com bebida. Se a pessoa não quiser ser ajudada, não consegue. Exatamente, mas o que o Valmir quer dizer aqui, em ser ajudadas, é que lutem por um sindicato. Que sindicato. se organize, tem que se organizar, tem que ir atrás, tem Quando que saber. alguém disser para você que não precisa sindicato, lembre desse caso. Agora o vereador está tendo que lutar pelo seu salário. Isso. E não vai resultar em nada, porque não é o papel dele. Ele Não tem deve, força. ele tem obrigações diferentes. Não tem força política para isso. Entende? Isso está sendo usado aí como, vamos dizer assim, uma bandeira para tentar agregar um mínimo de votos, se é que isso aí dá voto, mas não vai resolver a vida de ninguém, porque não é o papel deles. Então eu acho que o comentário foi nesse sentido. Foi uma discussão ao vento, né? Perda de tempo. Entende? Poderia se denunciar. Poderia se mandar um ofício para o sindicato da categoria para ver o que está se fazendo. Mas não fazer o debate e fazer cobrança em cima do sentido que não é o papel da Câmara de Vereadores. Não politizar as questões nem sempre é o caminho, né, Valmir? Sim, isso mesmo. São 12 horas e 2 minutos. Vamos encerrar com a Terezinha, né? Porque foi a terceira que falou, pode ser? E daí nós deixamos lá para segunda-feira o Paulo Zífica. O Paulo Zífica ficou prejudicado. O filho dele estava de aniversário. Forte abraço para o Paulo Zífica, seu filho, né? E parabéns pela passagem do aniversário. Não lamentou que não pôde participar ontem lá do aniversário do filho dele. Mas depois da Câmara, certo, ele foi lá e aí deve ter dado os parabéns, participado com o filho dele. Depois falou a Carla. A Carla fez uns comentários muito importantes, mas vai ter que ficar para segunda-feira. E aí veio a Zuleika e, claro, o nosso amigo Chicão, né? Forte abraço para o amigo Chicão, sempre lembrando da imprensa lá. E depois, por finalizamos lá com o Hélio. O Hélio também falou com propriedade ontem, né, Gilmar? Então, daí conversamos no final lá, tudo, temos muitas novidades. Mas vai ficar para segunda-feira. Pode ser? Ok. Então tá certo. Gilmar, muito obrigado aí pela sua participação, né? Eu vou deixar tudo salvo aqui. Eu vou fazer o intervalo e vou me organizar já chamando, então, o Riquião Filho para fazer parte aqui da bancada e para se organizar, né? Para nós começarmos a nossa entrevista. Vou no intervalo e eu já volto. Não, é só ele e a Jaciara, né? Bota ele nesse microfone e a Jaciara aqui. Ó. Não, ele sabe que é só, ele sabe. A Jaciara aqui? Isso, ele lá. Liberdade. Não dá pra desligar. CYM 597, 87,9. Liberdade FM. A nossa rádio. São Bento do Sul, Santa Catarina. Esta programação tem o apoio cultural de...
Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento permanente. Fone 26 26 25 68. AJ Restaurante, aqui tudo é uma delícia. Servimos o melhor da comida caseira. Venha conferir. Todos os dias temos um cardápio especial. Buffet livre com várias opções de saladas. E delicioso marmitex, tamanhos médio e grande. Peça pelo Disque Entrega 47 99641 1323. Estamos localizados na ASP. Estrada O efeito que ele faz é o mesmo, sabe? Centro de São Bento do Sul. Siga no Instagram, É complicadinho. Que tem uns... Liberdade Notícias. Segurança, justiça, polícia. Posicionar a nossa jaciara. Isso. Enquanto vocês eu vou fazer a abertura. Depois eu mudo a live pra cá. Vamos lá então, 12 horas e 6 minutos. Você ligou o rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias, da apresentação aqui desse que vos fala, Valmir Forteschi. Antes de entrar aqui na entrevista com o Requião Filho, eu quero falar para você o seguinte, que o Eduardo Betu já passou para mim, então presta atenção, você que está em casa ali. Ó. Você que mora na rua Pedro Dumps, vai ter lá ensaiabramento e patrulhamento, mas que beleza, né? Só notícia boa nessa sexta-feira. Na rua Valdemar Stingler também, lá no Lençol, Rua 15, no Rio Natal, Rua Emílio Turque, em Serra Alta, Rua José Gruber, em Serra Alta, Rua Alvino Bertoli, estão por lá, né, em Serra Alta, Guilherme de Souza, em Serra Alta, e Rua José Ranque, em Serra Alta. Mudaram a Secretaria de Obras para Serra Alta, né? Tá certo. Forte abraço aí pro Eduardo, muito obrigado aí por passar aí para nós vamos dizer assim, a agenda do dia, né, onde que as patroas estão trabalhando. E o pessoal pode ir se organizando, né? Quem não tá em casa já corre lá, porque tem gente que gosta assim, tem gente que gosta de ir lá e dar um pitaco no patrulheiro, né? Pense como o patrulheiro gosta, né, Palhano? Quando dá um pitaco na hora de fazer o patrulhamento. O patrulhamento, desculpa. 12 horas e 7 minutos, 12 e 7. Agora sim eu quero conversar aqui. Primeiro eu quero dar um bom dia, né? Vamos dar um bom dia pro Maurício Requião Filho. Bom dia! Bom dia, importado direto do Paraná para cá. Importado direto do Paraná, veio aqui conversar conosco também, né? Fico muito contente de estar aqui do seu lado. Jaciara, bom dia, Jaciara. Bom dia, Forteschi, bom dia, ouvintes da Liberdade. Muito bom ter vocês aqui na bancada para a gente fazer essa conversa. É uma conversa, né? Temos que puxar essa nossa conversa aqui, vai ter que ser uma conversa boa, porque nós vamos aí até às 13 horas. Então, nós já conversamos um pouco ali nos bastidores. Falamos aí com o Requião Filho, já viajamos aí pelo Paraná, por parte de Santa Catarina, entramos no Planalto, né, aterrissamos de volta aqui em São Bento do Sul, isso é muito importante. E aí eu fiquei muito feliz que tu veio aqui, quero agradecer, veio conversar, trazer esse apoio para a nossa querida Jaciara. Jaciara hoje, que é blogueira aqui da nossa região, também está se organizando aqui na cidade, né? Além de ser blogueira, faz um trabalho aí assistencial. Quando pode, vai a Brasília, atrás dos recursos, sempre aí muito preocupada com essa questão política regional e local também. Deixa eu ver que tem algumas participações aqui, deixa eu ver quem está participando comigo aqui. Bom dia, Forteschi, tudo certo? Faltando patrulhamento na rua Eduardo Foit. E nada da patrola, fique tranquilo, vamos cobrar do sargento aí, deixa comigo aí. E a Roseli está por aqui também. Vamos ver, deixa eu dar uma volta aqui do o nosso Facebook, vou passar para lá. Nós já temos a Roseli também. Bom dia, Valmir.
Bom dia, ouvintes da Liberdade. Um bom dia especial para o nosso deputado Requião, para a nossa pré-candidata Jaciara Machuga. Com toda certeza temos uma ótima entrevista. Grande abraço. Valeu, Roseli. A Magda Elizabeth também está por aqui. A Rosmari Santos e Rosângela Rodrigues também está por aqui. Vamos lá então, vamos contar um pouco quem é o Requião, porque no Paraná todo mundo conhece, né? Então vamos contar aqui para São Bento do Sul, que faz essa fronteira aí com o Paraná. Eu comentava com ele que tinha alguns anos atrás, o professor Corma que sempre fala, né? Tinha alguns anos atrás que o pessoal perguntava qual que é a capital de Santa Catarina. É Curitiba. Eles achavam que era Curitiba alguns anos atrás. Mas vamos contar aqui quem é que é o Requião. Bom, o Requião é hoje deputado estadual no Paraná. Sou filho do Roberto Requião, que foi 3 vezes governador, prefeito da capital, foi senador da República, foi deputado estadual e um apaixonado pelo meu estado. E o que eu estou fazendo aqui em São Bento do Sul? Eu conheci a Jaciara nas redes sociais, pelo trabalho que ela fazia, pela defesa da democracia que ela fez. E a gente marcou uma live um dia, fizemos um bate-papo sobre a importância de se colocar, sobre a coragem que foi exigida para enfrentar um momento do Brasil dividido que a gente estava e como ela vestiu a camisa, falou o que pensava. E é um pouco do que eu gosto também, desse negócio de meter o pé na porta, falar sem rodeio, para que a gente possa trabalhar dessa melhor forma possível, né? Com muita clareza, com muita objetividade. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. A Jaciara está se colocando aqui nesse momento político da cidade de São Bento e eu vim discutir um pouquinho da política, né? Trazer um pouquinho da nossa visão lá do Paraná, de Brasil, do que a gente espera para essa política aqui e de toda a região. E o que a gente espera? Eu espero que a gente tenha uma política que melhore. Mas o que você quer dizer com isso? Política para mim é cuidar das pessoas, né? Mas como assim? Política vem de polis, de cidade, né? São os problemas da cidade, os problemas das comunidades. E o que nós temos hoje muito forte é o político de grupo econômico. É o político que trabalha para este grupo, é o político que trabalha para aquele grupo, é o político que está no poder pelo poder para conseguir benefícios para determinado grupo. E está na hora da gente voltar a escolher políticos que façam a política para os outros, né? O Papa Francisco foi o Papa que falou que, e o Francisco refraseou ele, que a política, quando bem feita, é a melhor forma de caridade que se pode ser feita. Então a política é entregar para os outros, é se dar para as comunidades, para quem realmente precisa. Porque o rico vive bem em São Bento, o rico vive bem lá em Curitiba, em Nova York, Paris ou Rio de Janeiro. Ele, se precisar se locomover, ele compra um carro. Se ficar doente, ele paga a conta do hospital. Se faltar segurança, ele contrata. Então, a gente tem que fazer política para quem precisa de política. Bom, dentro de tudo isso, o que nós podemos esperar assim, de apoio para a Jaciara dentro da nível estadual, regional, federal, né? Por mais que não seja só aqui em Santa Catarina, você deve ter uma influência, deve ter uma conversa entre o partido, seja Paraná, Santa Catarina, nível nacional. Como é que está essa questão? A ideia é ajudar a abrir portas, né? A Jaciara faz parte desta ala do Brasil, que hoje está lá tocando Brasília. Então a ideia é ajudar a abrir portas, ajudar a conversar, a procurar apoio técnico, a construir projetos e ideias. E é isso que a gente tem feito, a gente debate política, como fazer política, com que tipo de conversa e com que tipo de pessoa a gente quer fazer política. E assim a gente vai trabalhando isso. E é esse apoio que a gente pretende, ajudar a abrir as portas lá em Brasília para atender bem a região. Eu noto que também que mudou o perfil, né? Veja que a Jaciara vem se apresentando também com uma mudança de perfil. Não é mais só aquela tia, o seu perfil, o perfil dela, é um perfil de novas lideranças também. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque as pessoas às vezes acham que é o novo pelo novo. Não. Não é o novo pelo novo. É uma forma diferente de fazer política, né? É uma forma diferente de encarar a coisa pública. Porque o novo pelo novo, a gente viu aí, e é um discurso do Estado mínimo,
o Estado não quer interferir e não deve interferir em nada, deixa que eu cuido, o mercado se regula. O mercado não se regula. Os donos do mercado vão ganhar muito dinheiro. E nós não estamos falando aqui do mercadinho da esquina, né? Quando a gente fala em mercado, a gente está falando de grandes bancos, de grandes acionistas, são de pessoas bilionárias que têm bilhões e bilhões de reais na conta. Você tem aí 4, 5, 10, 30 milhões na tua conta bancária, você não faz parte do mercado. Você é um cara muito bem de vida, graças a Deus você está bem, mas você não é o mercado. Ah, eu tenho 3 mil cabeças de boi. Maravilha, você mexe com agropecuária, você pode ser um agricultor, mas você não é o agro. Você é uma engrenagemzinha pequena dentro de um troço muito maior. Então, a gente busca essa construção de pessoas que cuidem de pessoas, que vejam a política como melhorar a cidade de A a Z. Daí sim, é do pequeno empresário, do microempresário, à grande indústria multinacional. Mas não pode ser só para a multinacional, tem que ser para todo mundo. Tem que ser para a periferia mais longínqua e também para o centro da cidade. Tem que ser para a grande rede de supermercados, vir para a cidade, se ela for gerar empregos. Se ela for tirar empregos, não tem interesse. Então é uma ideia diferente de ver a política, de para quem nós políticos devemos trabalhar. Muito importante fazer essa comparação, né, e explicar os parâmetros das pessoas quando se fala do agro, porque às vezes nós temos aqui meu tio, um abraço pro tio Miguel, né, ele está escutando quem lá que é agricultor e planta fundo, que às vezes acho que é o do agro. Né? Pois é, ele é um agricultor. E veja, e daí para vocês entenderem, eu tenho uma crítica muito grande. Os caras dizem que o Lula hoje é o inimigo do agro. Foi o maior plano safra da história do Brasil, foi o último plano safra do Lula. E eu fiz duríssimas críticas ao Lula. Por quê? Porque o plano safra do tio Lula não atende o teu tio Miguel. Ele é um plano safra para os grandes produtores de soja, para o grande agro. E esqueceu do agricultor. Ah, mas então o Bolsonaro foi melhor? Não, porque o Bolsonaro não atendeu nem o grande agro. O plano safra dele foi uma piada. O que ele fez de bom para o agro foi ter deixado o dólar disparar. E o agro nosso está vendendo soja em dólar para fora no mercado futuro e ganhou muito dinheiro. Mas a única coisa que ele fez para o agro foi desregular a nossa economia a ponto do dólar disparar. Sabe, é importante você falar com relação a isso, eu acho que você pegou um ponto bem importante, porque a nossa aqui em São Bento do Sul, agora eu preciso trazer para cá. Eu estava tentando ali olhar a conversa, né, escutar o que o Requião estava fazendo para que eu pudesse me contextualizar. Agora você vai falar com o Somentense, porque São Bento do Sul tem muita exportação. Então, quando você consegue explicar para nós entender o que é essa questão da supervalorização do dólar, o que é essa especulação, aí as pessoas começam a entender por que tem essa, se não me engano, é a retração que se fala, né? Essa retração no nosso mercado hoje. Então. Veja, nós tivemos alta do dólar, o que é ruim para a nossa economia e muito bom para quem estava exportando. Que era o caso de São Bento. Que era o caso de São Bento, era o caso do Oeste Paranaense que planta soja. Quem plantava commodities ganhou muito dinheiro com isso. Mas há um hiato de tempo, e quem planta e estava mexendo na lida mesmo, ele percebeu que quando o dólar subiu, ele vendeu a soja que ele plantou em real em dólar e ganhou muito dinheiro. Quem fez as contas de que se o dólar subiu agora, o próximo insumo que eu comprar vai ser em dólar também, conseguiu juntar um dinheirinho. O problema é que o pessoal estava lá vendendo em dólar, gastando em dólar, e agora o dólar deu uma retraída. No que o dólar deu essa retraída, eles já não tinham mais aquela gordurinha, não tinham feito a reserva, e estão sentindo isso. E tinham empréstimos em banco, tinham financiamentos, e o banco não vai ter dó na hora de pedir as terras, na hora de pedir de volta a colheitadeira, a Dodge Ram novinha que o cara está andando, que parcelou em 48 vezes, né, num programa, disse que ia comprar uma colheitadeira e comprou uma Dodge Ram, a gente já viu muito disso por aí. Então, assim, qual é o problema? O problema é que a gente tem que ter uma proteção para o agricultor. O grande vai estar bem. O Blairo Maggi, quando ele compra ou não compra o glifosato, ele define o preço do mercado. O cara aqui de São Bento, o cara lá do oeste do Paraná, não faz diferença para Bung, para Monsanto, né? Não, a quantidade de insumos que ele compra não muda o mercado. O Blairo Maggi muda o mercado do Brasil, quando ele compra ou deixa de comprar. Então a gente tem que ter essa consciência
que o agro é muito importante, é importantíssimo para o PIB, ele gera divisas, ele exporta produtos, mas seria muito mais interessante que o agricultor também tivesse a proteção que o agro tem, porque o grande agro tem refis, tem refinanciamento, tem ajuda do governo, tem isenção fiscal, né? E o pequeno agricultor está lá, ó, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica. Então, quem foi o cara que mais financiou máquina para o agro? Foi o governo Lula. Quem criou programas de financiamento para colheitadeiras, para caminhão, para cooperativas foi o Lula. E o Bolsonaro surfou na onda de ter bagunçado a nossa economia e o dólar ter subido. Não teve programas de incentivo. E o meu maior problema é, eu acho maravilhoso que a gente tem o agro já, mas eu fico louco da vida que a gente exporta tudo e não industrializa nada aqui. A gente não beneficia nada no Brasil. A gente planta, manda para fora e compra de volta. Então, imagina a potência que seríamos se a gente plantasse e tivesse indústria para beneficiar o óleo de soja, beneficiar a cana e vender o produto pronto com valor agregado. É isso que gera riqueza daí para todo mundo, não só para o dono do grande agro. São 12 horas e 20 minutos, vamos fazer um pequeno intervalo. Está muito interessante essa conversa com o Requião Filho. E ele que já é deputado há 3 mandatos no Paraná. E tenho certeza que tem muito ainda para nos contar, tem muita coisa aqui para falar no Liberdade Notícias. Vamos fazer um pequeno intervalo e eu já volto. E nós estamos vendo aqui o povo falar. Liberdade, não dá pra desligar. Acertar esse microfone aqui. Mas o retorno aqui para nós tá bom. Não tem saído, não. Isso. Tá vendo? Eu tô vendo aqui o... Então, se movimenta muito, eu vou deixar ele mais aqui, ó, aí o negócio pode se movimentar, se pensar aí não vai, Tranquilo. vai ficar bom. CYN 597, 87,9. Liberdade FM, a nossa rádio. Só que está possível conversando com o pessoal na live, nós podem Nós conversar. estamos vendo aqui o pessoal mandar aqui, ó. A Cíntia, quem mais? Margarida. Cíntia, minha mãe, a Esta Maria. programação tem o apoio cultural de... Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laia. Fone 3626-2568. AJ Restaurante. Aqui tudo é uma delícia. Servimos o melhor da comida caseira. Venha conferir. Todos os dias temos um cardápio especial. Buffet livre com várias opções de saladas. E delicioso marmitex. Tamanhos médio e grande. Peça pelo Disque Entrega 47 99641. Mais aberto aqui vai aparecer. Estamos localizados na É que os comentários para nós estão meio travados aqui. Centro de São Bento do Sul. Siga no Instagram, AJ Restaurante. Pode chegar perto lá do Requião que ele não morde, já. É que eu ocupo muito espaço. Tá bom. 11 horas e 23 minutos, 12h23, você ligou o rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação aqui disso que você fala, Valmir Fortes. E claro, hoje eu estou entrevistando aqui o Maurício Requião Filho, ele que ele já é há 3 mandatos de deputado lá no Paraná. Estamos com a Jaciara Machu aqui também, conversando aqui no Liberdade Notícias. E agora, no segundo bloco, vamos falar um pouquinho com a Jaciara, vamos conversar aqui com o Requião Filho. A Ciara me falou que tem umas notícias boas, Angela. Não é essa história de verba. Essa mulher, cada vez que ela vem pra cá, ela fala de uma verba que ela tá trazendo. E olha que ela nem tem protagonismo aí na política local ainda, né? Ainda, mas eu já tô vendo que ela tá correndo atrás. Tá correndo atrás. Já. Estamos correndo atrás, sim, Forteschi. Tem uma notícia de primeira mão, então, para a Rádio Liberdade, uma emenda parlamentar do deputado Pedro Federal. Pedro Federal não, gente.
Pedro Czai, de 300 mil reais para a PAI. Então esse pedido foi feito a última vez que eu estive em Brasília, em dezembro. Né? Conversei com o Pedro e levei algumas demandas e pedi, né, a prioridade ali para a PAI. Eles precisam de um ônibus, Fortescue, um ônibus ali que atenda, né, as crianças. E então o Pedro acabou de falar que 300 mil reais vem para a PAI. E eu já estou em contato com a Ana Paula também, a Ana Paula Lima, que é deputada federal, para ela garantir mais um tanto aí para completar, para comprar o ônibus. E será que chega para comprar o ônibus? Fez algum orçamento? O ônibus é no valor de 590 mil. Né? O Pedro mandou 300, a Ana Paula... Conseguir arrancar mais 200, fecha. É, acho que a Ana Paula manda 100 e assim a gente vai indo, né? Vai montando, vai juntando. Sim. Certo. Com relação, ontem foi debatido muito na Câmara de Vereadores, eu preciso falar um pouco, de repente, até o que pode nos ajudar nesse sentido. As pessoas estão muito preocupadas com a questão da saúde. Os nossos hospitais vêm sofrendo muito por falta de contribuição, falta de dinheiro. Tem aqui tem um hospital aí da cidade vizinha, que já está com títulos a protesto, não está pagando os fornecedores, né? São Bento do Sul, acho que não sei se chega nesse patamar ainda, mas eu tenho notícias que estão com dificuldades, inclusive por conta de uma mudança que foi feita no governo do Estado, com relação à forma do repasse da subvenção. Eles ficaram aí desprotegidos, né? O que acontece? O guarda-chuva sumiu e esse dinheiro não entrou, e aí com isso, às vezes o hospital não consegue nem cumprir as suas obrigações. Dentro disso, é muito difícil destinar verbas para esses hospitais, porque você que é deputado lá, agora pela visão do Paraná, né? E a gente vê que aqui essa dificuldade que os deputados catarinenses têm de trazer essas verbas, de destinar isso. Como é que funciona essa logística? Saúde é fundo a fundo. Não tem dificuldade desde que a instituição não tenha problemas com as certidões. Tendo as certidões corretas, a gente consegue trazer dinheiro. E às vezes uma maneira que os deputados federais arranjam é de mandar o dinheiro para o município e o município repassa para a instituição. Mas saúde é fundo a fundo. O município, para receber dinheiro da saúde, sequer precisa estar com as certidões em dia. Então, e tem as emendas impositivas dos deputados federais e dos senadores, 50% dessas emendas tem que ser em saúde. Então é uma questão de busca e apoio político para isso, porque é possível sim trazer dinheiro para a área de saúde, né, tendo um prefeito e vereadores e deputados estaduais que corram atrás disso. Essa é uma informação muito importante. Então, das verbas, 50% precisa ser destinado das emendas parlamentares, né, que hoje são perto de 13 milhões das impositivas, 50% disso é para a saúde. Depois tem aquelas emendas PIX, aquela bagunça toda, aqueles extras lá que isso aí eu não quero nem entrar, mas dos 13 milhões que cada deputado tem para distribuir, em teoria 50% disso é a saúde. Eu poderia explicar para nós entender aqui os réis mortais, o que é essas emendas impositivas que estão pedindo mais? Vamos lá. Quando um deputado vai analisar o orçamento apresentado pelo governo federal, ele faz emendas a esse orçamento. Então por isso que o nome disso são emendas, né? Ele vai adicionando coisas e alterando o texto. Então os deputados federais conseguiram transformar essas emendas, ou seja, dinheiro que eles liberam para as suas bases, em emendas impositivas. Elas serão pagas independente da posição do deputado, se ele é base, se ele não é base, o dinheiro tem que ser pago. Eu, particularmente, sou formado em Direito, eu acho que qualquer emenda ela é inconstitucional. Deputado, o parlamento não pode gerar despesa. Só quem gera despesa é o executivo. Mas criaram esse absurdo aqui no Brasil. Então, já que ele existe e ele é impositivo, ele tem que ser cobrado. E todo mundo tem que receber. Hoje o cara que não é base do governo Lula tem que receber igualzinho o cara que é base do governo Lula. Por quê? Porque se a regra do jogo é essa, tem que ser igual para todo mundo. Então 50% de um valor X que um deputado tem para destinar por ano, de emendas impositivas, saúde, segurança, custeio, o deputado pode mandar dinheiro de custeio para a prefeitura pagar folha, por exemplo, para obras de asfalto, para obras de esgoto, para poços artesianos, para casas populares. Tem lá um cardápio do que você pode mandar. Geralmente, os deputados adoram mandar asfalto e máquinas, né? Tratores, caminhões.
E algumas prefeituras pequenas no Paraná, por exemplo, lá da minha casa, não sobrevivem sem ajuda. Elas mal têm dinheiro para pagar a folha, não arrecadam para isso. Então, essas emendas se tornam importantes. Só que 50% das emendas dos deputados federais, senadores, tem que ser na área de saúde. Interessante. Falando nessas emendas, Jaciara, lembrando que agora há pouco tempo, né, sábado, se não me engano, vocês estiveram aqui no Alto da Glória, onde que essa emenda proporcionou, não foi lá a energia solar? Energia solar, Pode sim. me explicar lá? Ali, Fortescue, no Alto da Glória, tem 60 famílias, né, morando, e eles não têm energia, né, elétrica. Alguns têm um kit muito básico de energia solar. O deputado Padre Pedro enviou uma emenda para que fosse comprado os kits de energia solar. O Pedro Kizai também. E faltariam ali 13 kits, né, para contemplar todas as famílias. O deputado Pedro falou assim: eu não saio daqui hoje sem que todas as famílias tenham energia, né? E ele, então, vai enviar mais uma verba, eu acho que em média de 200 mil, né? Que ele tinha enviado 350, agora mais 200 mil, para que todas as famílias ali consigam, então, ter essa energia solar. Né? Essa foi a contribuição do Pedro, então, para São Bento. E agora mais 300 mil, e tem aí também, eu acho que um valor que o Pedro está vendo para a saúde, né? Em média, acho que de R$1 milhão. Tem essa possibilidade, então, de mais ajuda do hospital de R$1 milhão. Sim. Essa também é uma notícia... Tem essa possibilidade, sim. Temos que aguardar para ver a confirmação. Essa questão da energia solar, Jaciara, a pessoa vai conseguir gerar o que com isso? Um chuveiro, uma geladeira? O que vai conseguir movimentar dentro da casa? É um kit maior do que alguns têm ali, então dá para ter uma geladeira, um chuveiro, né? É um kit de R$12 mil cada, né? Então, ele é um kit que vai... como que eu vou explicar? Ele recarrega tem as placas que vai recarregar as baterias, né? Ali para gerar energia. Porém, quando aqui em São Bento é complicado o nosso clima, né? Então, quando tem essa mais nublado, que não tem incidência solar ali, fica mais difícil. Então, eles vão ter Fortescue, mas não é a mesma coisa que uma energia elétrica. Ainda vão passar por dificuldade. Então, é um paliativo aí para que... Até sair a legalização Exatamente. Naquele local. Lembrando, né, Jaciara, que aquele local foi comprado pela Associação Alto da Glória, que administra aquilo ali entre os moradores, né? Ele está com o governo do estado ainda, Fortescue. Eles têm lá um compromisso de compra com a Coab, né, para fazer a... Isso, tá tudo certo, tem a Associação de Moradores, tá tudo certo, né? Então, agora tá com a prefeitura para fazer a parte urbanística, enfim. O Juvenal passou para nós a cópia de contrato, inclusive esse compromisso de compra e venda. Então as pessoas acham que é área de ocupação. Fácil também, sabe? Tem essas questões, sabe, deputado? Eu acredito. É uma área de ocupação, não. Peraí, né? Mas o que existe no contrato de compra e venda já não é mais uma área de ocupação. Tá tudo certo com a Coab, tudo bem certinho. E foi questionado esse valor, né, dessa emenda. Como assim lá uma ocupação? Esse valor foi repassado para uma associação lá do Oeste, e a associação compra os kits e envia para São Bento, né? E, Fortescue, uma coisa que está preocupando também é que eles vão receber esses kits, porém, tem que pagar para fazer a instalação. E não tem recurso, né? Então, eu estou também vendo com o IFC aqui de São Bento para que eles deem suporte de instalação, né? Para que eles não tenham mais esse gasto, porque quem conhece a comunidade ali Alto da Glória sabe que é bem precário. Eu tenho certeza que vai ter alguém falando aqui, eu não conheço a comunidade, mas vai ter alguém falando aqui, eu não pago imposto para sustentar, né? Então deixa eu explicar uma coisa para você que está escutando e que não entende. Água e luz. Primeiro que água é um dom de Deus, né? Cobrar por água é um absurdo. E luz. Nós estamos aqui em São Bento, faz muito frio no inverno e é um problema enorme. Qualquer comunidade que não tenha luz para ter um chuveiro elétrico, para tomar um banho de noite, para acender uma lâmpada para a criança estudar, uma geladeira para manter os alimentos sem estragar, ela vai gerar um custo muito maior na saúde depois. Então, quando uma prefeitura, um estado investe em levar água tratada e tratar o esgoto, ele está economizando 4 vezes mais, pelo menos, na saúde. Quando você leva luz para uma comunidade dessa,
em que você está garantindo qualidade de vida para uma família e garantindo um banho quente, garantindo comida que não estraga, garantindo a chance daquela criança estudar de noite e ter um futuro. Então, esses investimentos são investimentos em humanidade que geram uma economia enorme para o Estado depois. As pessoas precisam entender isso. O Estado está colocando um dinheiro numa comunidade onde vai gerar uma economia enorme em saúde para o município, para o Estado e para todo o sistema depois. As pessoas não conhecem o funcionamento da coisa pública. Quem fala essas coisas geralmente fala, ah, mas a minha empresa, a sua empresa, ela existe para dar lucro. O Estado existe para cuidar das pessoas. Sabe, deputado, é que é muito fácil você falar da fome do outro de barriga cheia. Exatamente. Não é fácil. É fácil você estar ali, né, comendo bem, almoçando, deitando, dormindo, com as suas contas em dia, com o seu filho tendo um bom estudo, né, ou seja pelo Estado, ou seja aí pelo município, ou seja lá numa escola particular. Então é muito fácil você falar. É muito fácil. E mais de 90% de quem nasceu rico, independente de ser inteligente ou burro, vai morrer rico. Mais de 90% de quem nasceu pobre, independente de ser inteligente ou não, vai morrer pobre. Então a gente tem que entender que a gente tem que dar chance, porque não é meritocracia, não é falta de vontade, é falta de condição de se colocar no mercado de trabalho, de ter tido um estudo, de ter tido uma boa alimentação. Então, esse negócio tem que ensinar a pescar, não tem que dar o peixe. Mas, meu amigo, primeiro, que não tem peixe na água. E segundo, que de barriga vazia, ninguém aprende nada. Ninguém pesca nada, né? Tá com fome, não dá Tá tempo. com fome. Tá certo. Fortesque, e ainda ali do Alto da Glória, tem famílias que com problemas de saúde, que fazem uso de insulina, as pessoas têm que comprar gelo 2 vezes por dia para manter. Então isso há 6 anos. Né? Então quando há o questionamento ali, mas como assim foi uma emenda para o Alto da Glória? Peraí, primeiro a gente tem que perguntar por que eles não têm energia, por que eles não têm água. Aí depois vem outro questionamento. O interessante são pontos que a comunidade não tem conhecimento, né? E aí você vai lá no teu blog e você mostra para eles, né? Lá põe mesmo, expõe mesmo essa ferida. Sim. 11h36, você ligou o rádio agora, você está ouvindo a entrevista, hoje entrevista muito boa, conversando aqui com o Requião Filho, ele que prometeu e veio, né? Você disse, vou levar o Requião Filho lá no programa, Tá aí, mas aqui montar aqui, então veio conversar com nós, ele é deputado por 3 mandatos lá no Paraná, né? Então tem uma história muito bonita da família dele lá, e veio trazer um pouco dessa experiência, falar um pouco para nós, e claro, que quem é de fora sempre tem uma visão diferenciada, né? Porque às vezes a gente tem uma visão diferenciada de vocês lá, e vocês têm uma visão diferenciada do Estado que você está aqui. Porque uma visão menos apaixonada, menos né? apaixonado. Se você está dentro, está envolvido, às vezes deixa passar batido, não é assim? Exatamente. E a gente não deixa ninguém falar mal da nossa casa, né? De jeito nenhum. Sou bairrista, né? Exatamente. Eu acho que isso é um dos grandes problemas ainda. É interessante que nós no Brasil, sabe, nós aqui no nosso amado país, nós somos tão bairristas, mas aí quando é para discutir pautas nacionais, nós brigamos tudo. Pois é, Não é estranho isso, tá? É uma falta de consciência de que é simbiótico. Santa Catarina só vai estar bem se o Pará estiver bem. São Bento só vai estar bem se Florianópolis estiver bem. Balneário Camboriú, com aquela grana toda, só vai estar bem se Caçador estiver bem. Então as pessoas têm que entender. São Bento, o centro, o bairro rico, o bairro das mansões, só vai estar bem se a periferia não estiver passando fome. É uma coisa que é intrínseco, não tem como separar. E o Brasil é um só. Mas a gente tem essas brincadeiras bairristas, essas coisas nossas e tal, mas eu acho que a gente pode brincar com isso, pode ter orgulho de ser paranaense, de ser catarina, de morar aqui, de morar lá e tal, mas desde que a gente entenda que é um país só, é um povo só, e só vai dar bom se todo mundo estiver bem. Gostei dessa, só vai dar bom mesmo, não tem outro jeito. Não tem como. 12h39, quando a conversa é boa, o tempo ele passa mesmo, né? Vamos aí para mais um intervalo, e aí eu volto para continuar esse papo que está muito interessante. De repente, depois já falamos aí um pouco sobre a saúde, falamos aí com relação à questão do agro, o negócio. É engraçado que eu tenho um programa aqui na tarde que se chama Agropop,
Pense só, né? No topo Olha só. No topo da audiência. E claro, de repente depois vamos falar um pouco aí sobre a infraestrutura, estradas e rodagens, o que tu acha, tá? Eu acho importante, porque nós temos um Brasil, um modal rodoviário que está um pouquinho no gargalo já, né? Já não estamos mais dando conta. É verdade. Vamos pro intervalo e eu já volto. Eu estou esperando, minha irmã está com dengue, estou esperando a contagem de plaqueta dela. Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil. Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laia. Fone 3626-2568. Quem mais aqui? AJ Restaurante, aqui tudo é uma delícia. Servimos o melhor da comida caseira. Venha conferir. Todos os dias temos um cardápio especial. Buffet livre com várias opções de saladas e delicioso marmitex, tamanhos médio e grande. Pensa pelo Disque Entrega 47 99641 1323. Estamos localizados na ASP, Estrada Rio Negro, número 100, centro de São Bento do Sul. Siga no Instagram, AJ Restaurante. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. São 12 horas e 41 minutos. Você ligou a rádio agora. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Na apresentação aqui desse que vos fala, Valmir Fortes, que hoje entrevistando, que é um filho, ele é deputado no Paraná, por 3 mandatos. Claro. E a nossa blogueira Jaciara, que está aqui também, trouxe o Requião para conversar com a gente, para falar um pouco, né? Porque, bem ou mal, o Paraná, aqui para São Bento também, faz fronteira conosco. Então tem muitas coisas que podem ser... muitos exemplos que podem ser seguidos aí para ambos os lados. Falamos um pouco aí, já, o nosso deputado falou sobre o agronegócio, falou sobre a questão da saúde, né? Nos trouxe aí, nos informou e, vamos dizer assim, nos colocou a par de formas mais fáceis que tem para buscar umas verbas, que talvez a gente nem tinha esse conhecimento, isso é muito importante. E agora vamos falar um pouco, e vamos conversar aqui com o Requião, para falar um pouco sobre essa questão das estradas, né? Isso é muito importante. Mas antes disso, eu quero dizer o seguinte, então. Passou por aqui por São Bento, como nós comentávamos lá na nossa conversa ali, antes de iniciar a entrevista, o deputado Chodinho, você já ouviu falar dele? Já conheci ele lá em Florianópolis. Isso, ele é o deputado MDB aqui no estado de Santa Catarina. Então ele veio aqui e falou para nós, ele teve uma palavra que ele falou lá na CISBS, nos diálogos institucionais dos nossos empresários, que me deixou muito preocupado. Que se não houver aqui agora me fugiu aqui a palavra, mas se não houver uma união, né, se não houver uma organização aqui, o gabinete da crise, como é acostumado a falar, nós podemos ficar 30 anos para trás em relação ao Paraná. Então eu fiquei preocupado, mas fiquei curioso, né? Por que nós podemos ficar atrasados em relação a 30 anos em relação ao Paraná? Porque é bom, né? O Paraná vai subir, passa na frente 30 anos, se nós não nos organizarmos, se a sociedade não se organizar, né? Para poder acessar esses benefícios, esses projetos que tem lá em Brasília. Então, como eu disse, lembrando também que segunda-feira, dia 25, agora, vem o Luiz Alberto Cives, ele que é MDB, também pré-candidato a prefeito de São Bento, vem sentar nessa bancada, conversar comigo olho no olho, né, para falar dos projetos aí. Mas, isso é para lembrar o pessoal que eles têm que estar atento para sintonizar lá na segunda-feira. Mas, vamos falar sobre essa questão da infraestrutura e tudo, né? E por que
dessa diferença, no entanto? Porque eu vou ser governador do Paraná na próxima e vou voar naquele estado. Opa! Vai. Brincadeiras à parte, o que nós temos é o seguinte, durante uma eleição, o prefeito, o governador, eles têm os seus ideais políticos, eles têm as suas colocações, os seus projetos e as suas bandeiras. E se elegem com a maioria dos votos. Só que, após eleitos, eles são prefeitos, governadores e presidente de todos. Então, hoje nós temos aqui o Jorginho Melo, em Santa Catarina, hoje bolsonarista. Antes de ontem ele não era, depois ele foi, mas hoje Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, é um bolsonarista declarado e se recusa a conversar com o governo federal. O governo federal não é o governo federal do PT, é o governo federal do Brasil. Então, esse jogo político, esse discurso, esse teatro todo, pode lhe garantir alguns votos em Santa Catarina, por ter hoje essa pecha de que Santa Catarina é bolsonarista, mas prejudica o povo de Santa Catarina. O governo de Santa Catarina precisa indiscutivelmente de apoio do governo federal. Não do Lula, não do Haddad, não do fulano, mas é um estado do Brasil que precisa de apoio do governo federal para ter investimentos do governo federal aqui no estado. E o mesmo vale para o tio Lula. O tio Lula terá que investir em Santa Catarina, independente da posição do governador. Porque ele não é presidente apenas dos que votaram nele, ou dos estados onde ele foi bem votado. Ele é presidente do Brasil como um todo. E Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, nós temos esse viés mais do agronegócio, né? Somos estados de muita plantação, com safras enormes, buscando bater recordes em cima de recordes, só que o nosso modal é rodoviário. O que é um erro num país do tamanho do Brasil, a gente não ter um modal ferroviário, que seria muito mais barato, muito mais seguro, e nós teríamos uma conexão maior. O próprio Estados Unidos tem mais quilômetros de ferrovias do que de rodovias. Mas no Brasil, lá atrás, por uma pressão das montadoras de caminhão, o Brasil deixou de investir em ferrovia e nós temos um modal rodoviário. Cada vez temos caminhões maiores, mais potentes e mais carregados. Cada vez temos mais congestionamentos, mais acidentes e mais problemas nas estradas, porque os caminhoneiros precisam bater meta. Ou o cara está devendo o financiamento dele lá, do caminhão, e precisa fazer o máximo de frete possível no menor tempo possível. Então, nós temos que investir em duplicação de rodovias, nós temos que investir em projetos logísticos, em construção de túneis, de pontes, mas uma rodovia integrada. Não adianta São Bento ligar com Jaraguá e não ter ligação correta com Joinville, ter ligação correta com o Paraná, duplicação de rodovias, estrutura nessas rodovias também nós precisamos, porque enquanto a gente não consegue mudar para o modal ferroviário, o rodoviário é principal. E escoamento de safra, escoamento de produção, para atrair empresas, a gente precisa ter rodovias boas. E lá no Paraná, nós além de termos as rodovias ruins, nós ainda temos a porcaria do pedágio, né? Mais caro do mundo. Que vocês aqui fogem disso. O pedágio é bom? Como é que vocês podem? Pedágio é bom pro dono do pedágio. Sério? O dono do pedágio cobra, fica rico e nós trouxa ficamos lá esperando as obras acontecer. Não tem pedágio, não? Olha, diz que dá mais dinheiro que vender cocaína. Eu acredito. E então, é isso, deve ter sido isso que ele quis dizer, porque se ficar nessa história de aqui não, aqui nós somos, a minha bandeira jamais será preta, será vermelha, será amarela. Cara, a bandeira do Brasil é verde e amarela e chama-se pau-brasil, porque Brasil vem de brasa, porque quando se cortava a madeira no Brasil, ela era vermelha por dentro. Então o nome Brasil já vem de vermelho. Então é uma questão de semântica, de um discurso bobo que pode atrapalhar o desenvolvimento de um Estado. Para mim, que sou paranaense, quanto maior e melhor estiver Santa Catarina, maior e melhor estará o Paraná. Então, esse discurso de não vou pedir a ajuda do governo federal, porque o governo federal não é do meu partido, é um discurso que prejudica cada um dos milhares de catarinenses. Lamentavelmente. Jaciara? Sim,
Fortesque, vou aproveitar aqui a fala do Requião para fazer um convite aqui. Então, ontem nós estivemos na Prefeitura, estivemos na Câmara de Vereadores, né? Para falar, então, do Encontro Regional Sul do Brasil, que é Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Sobre infraestrutura e logística, lá na LESC. Então, estarão lá o Renan Filho, ministro dos Transportes, Silvio Costa, ministro de Portos e Aeroportos, o Pedro, né? Pedro e o Jorge Bastos, presidente da Infra SA. Então, é um importante evento, Fortesque, porque a gente precisa falar disso, né? Infraestrutura, logística. E aqui nós estamos com o pedido para a BR-280, né? Que é daqui de Rio Negrinho, Mafra, que está complicado, a gente sabe disso, não tem terceiras faixas, acostamento. Então, a gente está aí junto com a Frente Brasil Popular pedindo que seja revitalizada esta BR ali, entre outras coisas. Então, quem puder participar, a gente já convidou o prefeito, a gente já convidou os vereadores, para que junto, né, essa questão, a política tem que chegar lá para todos. Então, não é lado partidário, não. Então, você acha que era bom você procurar o Gilmar, ele que é o presidente da CISAS, para tentar levar alguém ali da representação dos empresários? Eles batem muito nessa questão e precisa mesmo. Sim. Eu acho. Claro, estão lutando pela revitalização, justamente porque o Chodinho disse que não tem nenhum projeto aqui que possa fazer precisa fazer essa duplicação, né? Para nós seria importante essa duplicação que entrasse aqui, o deputado deve ser uma novidade, mas que entrasse aqui em Campo Alegre e que batesse lá em Porto União. Para nós seria interessante essa duplicação aqui, mas para isso precisa ser projeto, precisa ser feito esse projeto. E às vezes ali é o momento de começar a entender, né? De que forma que vai ser feito esse projeto. Então vamos lá. O que a gente... Nós, como os réis mortais, é muito difícil entender. Vamos lá então para os réis mortais. Qualquer projeto de obra, principalmente de rodovias, ele tem um estudo de impacto ambiental, tem estudos a serem feitos sobre trajeto, sobre necessidades de pontes, travessias, elevações, túneis. Se não tiver esse estudo, não tem realização. Tem que ter o estudo, tem que ter as aprovações, aí você tem que ter um projeto, aí você tem que dizer de onde vai sair o dinheiro, qual é a rubrica. Então assim, queremos aqui uma rodovia. Às vezes ela não sai do dia para a noite porque ela não tem os projetos. O que mais demora numa rodovia realmente é o projeto. Depois vem aquela história toda de licitação, aí impugna a licitação estava com desvio, aí o cara ganha em pé, o cara ganha e larga a obra. Então, esse é o problema. Então, já tem que entender, queremos uma duplicação, vamos correr atrás do governador e pedir um anteprojeto, o estudo de impacto ambiental, o estudo de traçado, que tipo de rodovia nós queremos, que tipo de caminhão vai passar, porque tem... Mas como assim, que tipo de caminhão? Agora sim você falou a nossa linguagem. Muito obrigado. A rodovia tem que ter um estudo para o tipo de caminhão que vai passar. Por quê? Porque a base de uma rodovia para treminhão é uma. A base de uma rodovia municipal, que é para você passar com um carrinho de boi, é outra. A base que eu estou falando é o tanto de terra que você vai compactar, o tanto de brita que você vai colocar, o tanto de pedra que você vai colocar, a largura da manta asfáltica, que tipo de asfalto nós vamos usar. Se vamos usar asfalto, vamos usar concreto, vamos usar... que tipo de material você vai usar. Tudo isso passa por esse pré-projeto. O trajeto dela, ela é 2 faixas, ela é 4 faixas, ela tem acostamento, ela vai ter que ter área de escape. Então tudo isso. Para isso acontecer, se não tiver estudo, se o governo não tiver ido atrás, se não tiver um planejamento, não acontece. Você pode até conseguir o dinheiro. Aí o dinheiro vem, não tem pré-projeto, não é apresentado nada, devolve o dinheiro. Quanto tempo leva mais ou menos para fazer um pré-projeto desse? Dependendo do tamanho aí, pode ser 1 mês ou pode ser 1 ano. Depende do tamanho e das dificuldades do traçado, né? Mas o pré-projeto ele acontece de 3 a 6 meses, tranquilo. Isso tem custo também. Tem custo. Nada, não existe almoço de graça. Tem custo. Mas o Estado tem departamento de estradas e rodovias aqui também, não tem? Tem. Tem apoio do governo federal, tem universidade que pode ajudar. Então, querendo fazer, tem como. Querendo só reclamar, não tem. Porque é o problema nosso hoje em dia, né? Nós estamos aqui conversando com você na rádio, nós estamos aqui na internet, nós estamos sendo no Facebook, no Instagram. As pessoas adoram reclamar. Reclamar atrás do computador. Na hora que você chama para ação, não vem. Então, querendo e pressionando, tem como. Só reclamando não sai. E bom, olha, mais uma dica importantíssima, que depois vai ser redigido e vai lá para o jornal escrito também, para nós entendermos de como que funciona essa logística para fazer esse projeto. E fazer cobrança às pessoas certas. Vou fazer mais um apelo aqui para a Jaciara, falar que se convida na Jaciara. E claro,
passar o contato ali do presidente da CIP, ou você entrar em Nós contato? estivemos lá ontem. Tiveram, Já, como é que já. foi a recepção? Então, ele não estava, mas a gente deixou o convite, né, para ele e o contato também para que ele retornasse. Então vai ser dia 29, Fortaleza. Não sei se eu falei, quinta-feira, dia 29, às 13 horas lá na Leste. Para discutir. E aí é um momento importante, né? Quem é comprometido com a região, para tentar levar. Conversar com alguns, só prefeito de São Bento, alguns Rio Negrinho, Campo Alegre. Rio Negrinho também, Campo Alegre também, Planalto Norte. Então, Conversar com o prefeito, recebeu vocês em Rio Negrinho? Em Rio Negrinho tem o Luiz, né, nosso parceiro lá, que ele ficou de fazer essa ponte. Em Campo Alegre, conversou com a prefeita Alice? Acho que o Diego, eu não consegui ir lá ontem, mas o Diego ficou de fazer isso. De fazer a ponte para conversar. Tenho certeza que a prefeita Alice é uma pessoa, ela é extremamente acessível. Sim, ela estava em Brasília, né, ela retornou, então ela... Deve estar retornando hoje. Sim, É mais fácil agendar para conversar. Essa pauta é extremamente importante, né, para quem mora aqui no Planalto. Você veja que ontem nós conversávamos com o professor Josias, e nós estamos formando aqui em São Bento do Sul. O professor Josias é secretário de Educação do município, sabe? E nós estamos formando alunos aqui, ele está formando alunos na nossa rede municipal com a capacidade técnica futura aí daqui 20 anos excelente. Só que esse pessoal, eu já começo a notar que tem uma visão de futuro, você tem uma visão, eu já quer trazer a má notícia, mas a gente começa a notar que essa gente vai ter que ir embora. Porque como é que a cidade vai absorver essa capacidade técnica? E se eles forem embora, se precisar voltar, tem que ter uma malha rodoviária aí para possam ir com segurança e voltar com segurança. O ideal é que tenha indústrias e empresas na cidade que possam absorver essa mão de obra técnica, porque a economia ela é uma engrenagem. Se você não tem emprego, as pessoas não consomem. O que você quer dizer com isso? O cara não tem salário. Então ele compra o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Quebra o pequeno empresário, quebra a padaria, quebra a farmácia, fecha o mercadinho. O cara tem salário, tem um bom salário, ele vai levar a esposa jantar fora. Ele vai comprar um cachorro quente para o menino no parque. Ele vai, se precisar de qualquer coisa, vai lá na farmácia e compra. Se ele compra, o farmacêutico ganhou dinheiro. Se o farmacêutico ganhou dinheiro, ele vai lá, vai comprar uma geladeira nova, vai comprar uma televisãozinha nova. O que aconteceu? O cara do Magazine ganhou dinheiro. Ele ganhou dinheiro, ele vai construir uma casa melhor, ele vai fazer uma piscina, ele vai trocar de carro, ele vai dar dinheiro para o pedreiro, ele vai dar dinheiro para o marceneiro, ele vai dar dinheiro para o mecânico, e o mecânico vai ganhar dinheiro. Então o mecânico vai ganhar dinheiro, ele vai de novo comer o cachorro quente, ir no cinema, e vai fazer o ciclo. Então a gente tem que entender que riqueza só se gera com salários e empregos. Isso é indústria e empresas. No Brasil, historicamente, 80% dos empregos, 8 de cada 10 empregos são pequenas e microempresas. Hoje em dia tem a MEI, né, que é a microempresa individual, que é quase um Uber, né, você vira um Uber sozinho, mas respondem por 9 em cada 10 empregos. Lá no meu estado, pequenas e microempresas, 2% apenas da arrecadação de ICMS. É margem de erro. E a gente está lá cobrando ICMS desse povo. Eu acho que pequena e microempresa tinha que pagar 0 imposto. Não me interessa. Cobrar imposto de pequena e microempresa é trabalhar contra a economia, é trabalhar contra o trabalhador, é trabalhar contra quem gera emprego. Então, eu acho que se estamos investindo em educação, maravilhoso. Agora vamos buscar a contrapartida. Vamos trazer indústria. Para a indústria tem que ter. A indústria vai perguntar sempre para você. Logística, ou seja, vocês têm como escoar minha produção e tem como trazer insumos. Vai perguntar o preço da água, o preço da luz e o preço do imposto. Isso é o que qualquer dono de indústria procura. Se tiver logística, se as estradas forem boas, se tiver como trazer insumo e exportar produção, o cara se interessa. Se a água for barata, se a luz for barata, ele vem. E se o imposto do Estado for pagável, ele coloca. Estamos na roça, a nossa água aqui é mais cara do Estado. São 12 horas e 58 minutos. Só essa uma provocação com o meu convidado, não para contextualizar, mas até me assustei. Me deu até uma azia. Né? Nossa água é porta-abraço e Oswaldo Silva, a nossa água é a mais cara do Estado. Incrível. Isso é uma conversa para outro dia. Vamos fazer o seguinte, são 12h58, vamos já, a conversa é boa, mas o tempo, né, ele passa e voa, né, deputado? Eu quero só registrar que o Diego diz o seguinte, o bicho é rápido. Eu já conversei com a prefeita Alice.
Ela está ciente do evento aí sobre a logística. Valeu, Diego. Muito obrigado aí pelo seu retorno, né? Então tá aqui, ó, o Gilvan, indústria se refere ao crescimento, o desenvolvimento se refere ao IADH das pessoas. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Isso mesmo, Gilvan, é bem por aí. Quero agradecer, deixa eu ter uma participação aqui no Zap, tem muita participação aqui também, mas eu vou ter que pular hoje, né, porque é muita coisa, não vai dar. Vamos fazer o seguinte, quero já agradecer aqui então o nosso deputado, primeira vez que esteve aqui em São, não sei se é a primeira vez que esteve em São Bento do Sul, mas Primeira vez a trabalho, é. A primeira vez que trabalho, A trabalho é a primeira vez. Diego, e a primeira vez aqui na Liberdade. Quero agradecer então o Maurício Requião Filho, pela sua gentileza de ter vindo até aqui, né, acompanhado pela nossa querida Jaciara, e que veio até aqui conversar com nós, falar um pouco do Paraná, fazer essa ligação entre o Paraná e Santa Catarina. Acho que isso é muito importante para nós, né? Nós trabalharmos junto com os nossos vizinhos para que as coisas aconteçam, porque o Brasil é um só, como o deputado disse. Agradecer de coração aí. E para a Jaciara também, você está sempre com as portas abertas. E claro, né, deixar para suas considerações. Bom, nós estamos aqui conversando um pouquinho de Santa Catarina, de São Bento, de Paraná e Brasil, como você colocou. E eu acho que é isso. A gente tem aqui a Jaciara, que está numa briga, se colocou numa briga aí, pulou de cabeça, né, pulou nessa piscina fria de cabeça, se jogou nisso aí e tem buscado fazer um trabalho. E ela visita a gente lá no Paraná, ela vai para Brasília, ela está procurando conhecer e saber como funciona. Ela tem demonstrado interesse de entender a política, a coisa pública, e tem o meu respeito e meu carinho porque ela tem essa preocupação com os outros, com as pessoas, com o todo. E é por isso que eu aceitei o convite, vim aqui bater esse papo, vim até São Bento, volto agora de tarde para Curitiba para terminar o meu trabalho, mas foi um prazer estar aqui com vocês. E se você gostou da conversa, do trabalho, eu aceito sugestões, críticas, por que não? @Requião Filho em todas as redes sociais. Perfeito. E eu quero dizer, Fortes, que a gente trabalha sem fronteiras, né, Requião? Exatamente. Então, quando eu fiz o convite pro Requião lá no gabinete dele, falaram assim, mas ele é do Paraná, qual é a contribuição? O Requião, para mim, é o filho e o pai, são referências. Né? Eu falo de inspirações reais. Ela joga uma responsabilidade nas minhas costas que você não tem noção. Agora aguenta. E é verdade, sabe, Fortes? Então, ele é, sim, uma inspiração real, né? E eu gosto muito do trabalho dele. Então, é a pessoa que faz, que enfrenta e... O meu modo de ver a política é dessa maneira, Requião. Então, você é um exemplo, assim, para mim. E eu fico muito, muito feliz, assim, pela tua presença aqui em São Bento. Então, é uma contribuição enorme, enorme. Então, é histórico para mim. Eu estou escrevendo a minha história. E ele estar aqui hoje, eu estou nervosa, estou com minha mão bem gelada, que ele estar aqui comigo. Então, é importante demais, Fortes. Eu agradeço você também, ao deputado e todos que estão ouvindo. E eu que agradeço a Jaciara ter uma próxima oportunidade, né? Eu já pedi para eles encerrar a live lá. Muito obrigado por meus convidados. Os meus convidados que possam encerrar a live. Vamos lá, dá tchau. Agradeço você, querido ouvinte, que você vai ficar agora. Lembrando que então,